Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos avançar em nome de Jesus. Se puder projetar Romanos capítulo 5, versículo 1. Sabe, eu recebo muitas perguntas na internet, assim, constantemente, muitas. Pastor, como casar da maneira certa? Pastor, como empreender da maneira certa? Pastor, como criar... Muitas perguntas. E tem pessoas que falam assim: pastor, por que a vida cristã é complicada? Outros: pastor, por que um casamento é complicado? Por que criar filhos é complicado? Eu gostaria de ministrar sobre uma vida descomplicada. Diga para o seu irmão: você precisa aprender a descomplicar o que não é complicado. Tem gente que complica o que não é complicado. Aí, irmão, é simples você ter uma família. Sabe, alguém que começa a andar de bicicleta, não tem jeito, é complicado. Por quê? Porque vai precisar das rodinhas. Se você andar sem a rodinha, você vai cair. Por quê? Não porque é complicado andar de bicicleta, é porque você está desenvolvendo um processo. Diga: eu vou crescer e vou avançar nesses dias. Tem gente que se complica demais, tem gente que se atormenta demais, tem gente que vive uma vida muito pesada, angustiada, complicada, condenada, acusada. Credo! Como que aguenta? Meu Deus do céu, olha o que a palavra de Deus diz: justificados, pois, mediante a fé. Diga: eu fui justificado pela fé. Temos paz para com Deus por meio do Senhor Jesus. A Bíblia diz que você só tem paz porque você foi justificado pela fé. Pastor, o que significa essa palavra ser justificado? A Bíblia diz que a sua justiça é como trapo de imundície. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos diz que por conta do pecado de um homem reinou a morte, Adão. Mas a Bíblia diz: por conta da obediência de um só homem nos tornamos justos. Porque Cristo obedeceu, nos tornamos justos nele. É mais ou menos assim essa chave. Se eu te perguntar o que você enxerga, você vai falar uma chave. Essa chave é a sua justiça, é quem você é o que você está enxergando. E aí você começa a olhar defeito, timidez, conflito. Você começa a olhar para os R$500 que você tem na sua conta. E você, como o Rodrigo falou, você fica olhando para o vento para ver se vale a pena você tomar uma decisão. Mas quando você olha para o alto, você percebe que não tem limite o que Deus pode fazer na sua vida. Por que o irmão quer entregar a cela, não aguenta o casamento? Por quê? Porque ele vai na força dele. Quando você entende que você pode sim viver na força dele, na justiça dele, você consegue ter paz. De repente eu pego essa chave, eu escondo no meu bolso e falo: agora o que você enxerga? Você não enxerga mais a chave, você me enxerga. E você vê, você está amalgamado nele, você foi feito justiça nele, você pode todas as coisas nele. Então você precisa aprender a tirar os olhos de você, porque você foi justificado pela fé, e por isso você tem paz para com Deus. E quando o diabo vem falar: olha o seu defeito, fala: que defeito? Eu estou escondido nele. Eu fui feito justiça de Deus nele, tem tudo a ver com ele. Diga aleluia. Você sabe que o diabo sempre vai complicar a sua vida quando você olhar para você. Sabe aquela história: perdi o emprego, o que eu fiz? O que está acontecendo? Será que eu não dei o dízimo? Será que eu menti? Será que eu falei um palavrão? Aí você fica procurando coisas em você para não entender o porquê que não está acontecendo coisas. E sabe que o momento mais difícil da vida de Jesus foi exatamente quando ele estava no deserto, onde o diabo aparece e fala: você não é o filho de Deus? Olha o filho que você tem. Você não é filho de Deus? Olha a vida financeira que você se encontra. Você não é filho de Deus? Está ficando para titia. Você não é filho de Deus? Cadê a sua conta bancária? Mas Jesus não entrou no jogo do diabo. Ele simplesmente disse: está escrito. Você precisa entender. Sabe aquela pessoa que ela leva a coisa para o pessoal? Você conhece gente desequilibrada emocionalmente? Tudo leva para o pessoal.
Você fala uma coisa, a pessoa entende, você fala A, a pessoa entende B. Não, você falou, não, você quis dizer, mas eu não entendi isso. E misericórdia, uma pessoa louca, desequilibrada, bipolar, governada por sentimento, terrível. Eu lembro quando eu me casei, eu falava A, minha esposa entendia B. Mas eu tinha acabado de casar. Hoje nós não temos esse problema. Eu falo A, ela entende. Ou você confia que eu falei A, ou não dá para andar junto. Quantos relacionamentos são perturbados porque você não acredita que o outro falou A? Você sabe o que diz? Bem-aventurados os puros de coração. Por que é bem-aventurado um puro de coração? Porque o puro vai ver a Deus. Quando você não é puro nos seus relacionamentos, você fica julgando, criticando, condenando, julgando. É uma coisa muito complicada. Eu vou dizer, a vida cristã é mais simples do que você imagina. Deus quis dar um cargo para o pastor Rodrigo, simplesmente ele fez o quê? Ele seguiu o rio de Deus. Eu vou dizer, tem muita gente que não prospera porque não se permite ser conduzido pela nuvem. A nuvem de Deus sempre está andando na sua vida. Sabe, quem é membro dessa igreja sabe, ano retrasado eu liberei uma palavra, dia 30, vai mudar um ciclo, vai acontecer isso, mas foram muitos testemunhos. Ano passado eu disse, Deus vai liberar uma medida de prosperidade nesse ano 2020, irmãos, todos que andam no meu discipulado experimentaram provisão, aumento. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a palavra, você precisa discernir palavra. Sabe, Pedro pescou a noite inteira na justiça dele. Eu sou um pescador, eu entendo, eu sei o que acontece. Pegou nada. Jesus aparece e fala, Pedro, faz o seguinte, meu filho, faz a mesma coisa, mas faz na minha justiça. E Pedro lança a rede novamente sobre a palavra de Deus. E ele simplesmente pega uma grande colheita. Por quê? Pedro não complicou o que não é complicado. Diga para o seu irmão, não complica, por favor. Não complica. E você precisa entender o princípio mais básico para que você possa compreender. Presta muita atenção para você entender a justiça de Deus. Uma criança, quando ela nasce, ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela tem os bracinhos, tem as pernas, tem orelha, tem olhos, tem pés, tem mãos. Ela é perfeita, mas ela não é desenvolvida. Ela precisa de um tempo. Não é porque uma pessoa anda com a bicicleta com a rodinha que ela não sabe andar de bicicleta, é só um tempo. E é onde que o diabo entra? Eu vou dizer, você é perfeito em Deus, mas você está num processo de desenvolvimento, de transformação. E o diabo gosta de complicar a sua vida nesses processos. Não, seja sincero. Às vezes você já pensou em abandonar a célula? Como que eu vou liderar uma célula dessa? Quem sou eu? Eu sou pecador, imperfeito. Quem sou eu para empreender? Eu sou tímido. Você fica naquele conflito. Tudo isso porque você fica olhando para você. Diga para o seu irmão, olhe para Deus. Olhe para quem chamou você. Sabe, uma criança, ela é perfeita, mas não sabe usar o banheiro. Já pensou um pai? Por que você fez cocô na fralda? Eu não aceito! Usa o banheiro! Não, o pai nem fica nervoso. Por quê? Porque faz parte do tempo daquela criança. Eu já falei, eu vou dizer, quando você cai, você está aprendendo a andar na fé. Você cai, você peca, você erra, solta um palavrão, aquela coisa toda. Nessa hora, irmãos, eu já vi pessoas indo completamente para o fundo do poço. Eu vou dizer, está cheio de crente que gosta de combinar, mas não é crente. Não é crente. Assistindo novela. Que é isso? Eu vou dizer para você, presta atenção, você é amado de Deus. Não ouça quem quer levar você para o buraco. Crentes que gostam de condenar e ficar, o pecado. Credo. Eu vou dizer para você, uma criança, quando ela cai e bate a cabeça, o pai não vai brigar com ela, porque ela está aprendendo a andar. Eu vou dizer, você é perfeito, mas você está sendo desenvolvido. Você é recém-casado.
Tem gente que não desfruta de um casamento, porque já faz 10 anos que está casado, e sempre quando você cai, você fica atacando a sua esposa, ela não consegue nem se desenvolver, amadurecer e ser feliz, porque eu vou dizer, esse é um princípio que o diabo gosta de suscitar carne das pessoas, a sua justiça própria. Aprenda a ser feliz, aprenda a ser conduzido por Deus, aprenda a desfrutar da graça de Deus na sua vida. Eu nunca mais quero andar de bicicleta, só porque caiu. Só porque caiu, quando você cai, o diabo consegue construir na sua cabeça uma estrutura podre de raciocínio, que você fica travado na sua vida. Você nasceu para ser leve, para ser feliz, para crescer e para avançar. E sabe que um elefante, ele tão forte, tão grande assim, ele pode derrubar o zoológico inteiro se ele quiser, mas ele fica preso ali. Por quê? Porque quando ele era bem pequenininho, colocaram simplesmente uma algema muito grande e mais forte que o elefante quando era pequeno. E aí o elefantezinho, ele tentou diversas vezes: eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar, eu vou empreender, eu vou liderar, eu vou fazer história, mas era tão grande, porque ele era novo. Me entenda, o diabo sempre convence você nos seus começos que você não consegue, e quando você cresce, você se torna alguém convencido que você não pode. Nem passa pela sua cabeça mais prosperar, que isso, eu já sou velho, não tenho condição, sou tímido, não dá, já passei da idade, não dá, e você fica ali, porque simplesmente porque você permitiu complicar o que não era complicado. Você conhece aquele crente pesado? Luta, ele abre a boca assim, a morte manifesta aquela coisa. João capítulo 7, do versículo 37 até o 39, aqui está o remédio da drogaria São Paulo, aleluia, drogaria eterna de Deus. Como que eu vou descomplicar a minha vida? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Diga glória a Deus. Olha que interessante. Esse texto aqui explica claramente como deve ser a nossa vida. Diga assim: sede. Se alguém tem sede, venha a mim. Olha que interessante, Jesus não disse: se alguém tiver sede, eu vou até essa pessoa e vou saciar a sede dela. Jesus não disse isso. Jesus disse: se você tiver sede, venha até mim e beba. E se você beber a água que eu vou te dar, você não vai ter mais sede. Isso vai fluir de dentro de você. Você precisa entender que a vida cristã, ela se descomplica quando você vai até Jesus, quando você flui nele, quando você é saciado nele. Não tem como você dar água para alguém que não tem sede. E o diabo fica entupindo você de muitas coisas que produzem em você uma insensibilidade de Deus. É a culpa, é a condenação, é a falta de perdão. Eu não mereço, eu não sou amado, eu não sou perdoado. E aí você se envolve no pecado completamente, vai perdendo a fome, perdendo a sede. E aí você até vem no culto, mas não toca, não é saciado e não flui. Porque pecado, acusação, condenação, aflição. E ele simplesmente diz: você está cansado? Você está sobrecarregado? Vem cá, eu vou trocar o meu fardo com o seu. O meu é suave e é leve. Sabe, aqui, só para vocês terem ideia, o seu corpo, 70% do seu corpo, ele é feito com água. Fica 4 dias sem tomar água, você morre, você não aguenta. Comer, você consegue ficar muito tempo sem comer. Agora, água não. Eu vou dizer, não dá para você viver uma vida cristã sem beber dele, sem beber da vida dele, sem fluir no Espírito Santo. É uma loucura. Quantos crentes são insensíveis e mortos espiritualmente? Por quê? Porque perderam a sede. Sabe, o Evangelho é para quem tem sede. Se você tem sede, vem a mim. O que leva alguém a desejar ir para o encontro com Deus é uma sede no coração, uma insatisfação profunda. Já tentou no dinheiro, já tentou nas drogas, já tentou no pecado, já tentou, mas esse vazio não passa, porque é uma sede que você tem. E eu vou dizer, é possível sim essa sede se suprir. Aonde?
na fonte correta, na fonte que é Jesus. Diga glória a Deus. Sabe, a Bíblia diz que depois que você é saciado, você tem que crer. Depois que o Senhor sacia você, você agora precisa crer. Pastor, o que é crer? Crer é você acreditar em quem chamou você. Crer é você acreditar na palavra ao seu respeito. Isso é uma fé fundamentada na palavra de Deus. Olha que interessante. 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Você é ousado porque Ele é ousado. Você é alegre porque a alegria habita dentro de você, tal qual Ele é, nós somos. Eu posso sim ter um ministério ousado, eu posso sim prosperar, eu posso sim viver os melhores dias da minha vida, eu posso sim viver em paz porque Ele é o príncipe da paz. Eu posso ter uma casa abençoada, eu posso ter uma família abençoada, porque essa palavra aqui, juízo, é dia mau. Olha que interessante, você só descobre se você crê no dia mau. Eu vou dizer, todos nós precisamos passar por dias difíceis, para que você possa perceber aonde é que a sua casa está fundamentada. Havia duas casas, uma casa sobre a areia e uma casa sobre a rocha. As duas receberam uma tempestade, indiferente da construção. A Bíblia diz que a casa que foi colocada na rocha, ela permaneceu e sobreviveu diante de uma tempestade. Eu vou dizer para você, você precisa entender como se vive a vida cristã. A vida cristã, ela é muito simples. Eu tenho fé, você precisa entender que fé é você se manter firme no dia mau, porque Ele falou, não importa se a sua conta está vazia, ela vai encher, não importa se a cela está vazia, ela vai encher, não importa se o seu filho está doido no mundo, você e sua casa vão servir ao Senhor, não importa se não tem um prédio maior para a igreja, o Senhor já separou um prédio poderoso, não importa o conflito, porque Ele já fez. Irmãos, tem coisa melhor do que você viver pela fé? Mas qual que é o nosso problema? Você não aguenta, você começa a roer unha, ansioso, preocupado, aflito, meu Deus, agora. Basta você simplesmente seguir o fluxo de Deus. Uma criança que ela começa a andar de bicicleta com a rodinha, não tem como ela andar sem a rodinha. Acontece, mas é raro. Mas não quer dizer que ela é inferiorizada, que ela não é amada, que ela não sabe e que ela é burra. Não. É só um processo, já foi consumado. Deus já enxerga você andando de bicicleta sem a rodinha. Mas quando eu entendi isso, Deus mudou a história da minha vida. Eu prosperei, eu cresci, eu avancei, porque eu entendi, a obra está consumada, tem tudo a ver com Ele. Isso liberta. Você não aceita mais pessoas te condenando, acusando, mostrando seus defeitos, o diabo te atormentando. Você vive em paz para com Deus, porque você foi justificado. Isso é poderoso demais. Oh, aleluia. Aí você ganha carro, ganha casa, ganha promoção, ganha provisão. De repente alguém aperta a campanha na hora da célula e fala, puxa, eu era da videira, não sei de onde, eu era líder e mudei para cá. Tem célula aqui que eu escrevi, você fala, aleluia, estou precisando. Aí falou, eu queria abrir minha casa para ter célula. E eu vou dizer para você, o céu, olhe para o céu, não olhe para o vento. Porque você vai ficar assustado, o governo vai de mal a pior, o mundo vai de mal a pior, eu vou dizer para você, mas o céu vai de vento em popa, aleluia. Diga glória a Deus. Eu vou dizer, não complica, pelo amor de Deus. Sabe por que o novo convertido ele tem mais experiências com o sobrenatural de Deus? Porque ele sabe, eu sou um pecador miserável, é só Deus na minha vida, eu vou. Agora você lá faz o CTL, o curso, meus 15 livros, os 21 dias de jejum, aleluia. Você é um dizimista fiel na casa de Deus. Aí você quer ficar avaliando as coisas agora. Eu penso sim, eu acho sim. Aí você quer até julgar a igreja. Como que pode o pastor fazer dessa forma? E você começa, como que pode meu filho adolescente, na minha época eu trabalhava, estudava com 11 anos. Aí você vai afastando. A Bíblia diz que o ministério da lei é morte. Deus não precisa dos seus julgamentos. Deus precisa somente do seu coração. Você é gente mais chata. Eu vou dizer para você, a Bíblia diz que a letra ela mata e o espírito
Espírito vivifica. Então o seu coração tem que estar em chamas. Quando você sai de um curso, você deveria sair mais quebrantado e menos de si. Eu já vi pessoas do CTL assim: meu Deus, eu vou ter uma conversa séria com o meu líder, porque ele não está praticando o que o pastor está ensinando aqui, porque é por isso que a célula não sai do lugar. Não sai do lugar porque você está lá. Um dia o irmão falou: pastor, eu preciso conversar muito sério com você. Está acontecendo algo muito grave na igreja com você. Eu falei: meu Deus, vamos marcar rápido essa conversa. O que está acontecendo? Tem pessoas liderando a célula e não praticando o que está no CTL. Eu falei: meu Deus do céu, é por isso que não tem visitante. Eu falei: não. Coitado do seu líder de célula, ter uma pessoa como você, deve ser difícil, hein? Imagina como pergunta como foi a semana. Misericórdia. Não seja o doutor da lei, seja o doutor da servidão. Gente doce, gente quebrantada. Tudo que você fala, Deus fala com ela. É tão bom liderar pessoas doces, quebrantadas. E Jesus diz: aprenda de mim, eu sou manso, eu sou humilde, eu sou quebrantado. Reconheça, não tenha medo de reconhecer os seus erros, suas falhas. Olha que coisa maluca. Alguém te dá um tapa na cara, vira e fala: vira o outro lado. Só faz isso quem está cheio do fluir de Deus. Quem entende que... Por que tem pessoas que esqueceram do meu aniversário? Isso é tão bom que ninguém pode esquecer. Uau! Eu vou dizer para vocês: esqueceram Jesus numa cruz. Ele não ficou ferido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, a consequência de alguém que crê é alguém que flui. A boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Quanto mais você bebe dele, mais você flui na presença dele. Um dia uma mulher falou: eu vou dizer para você, aprenda com Jesus. Ele é humilde, ele é manso. Olhe mais as qualidades e menos os defeitos. Hoje um dos maiores prédios de igreja do Brasil fica numa cidade aqui de São Paulo. Tem piscina na igreja, é um negocinho, é um shopping. E interessante, dentro do prédio da igreja e fora, tem uma universidade, tem ônibus. Você paga o carro, você vem de ônibus até o prédio da igreja, porque é muito longe. Tem muita placa dizendo assim: ame mais e reclame menos. E com certeza, a única forma de você amar mais e reclamar menos é você olhar como Deus olha, olhar as qualidades. A Bíblia diz que primeiro você tem sede, depois ele sacia, depois você crê e depois você se torna uma fonte a jorrar. Então presta atenção, quando ele sacia você, porque não adianta somente ele saciar você. É como a história dos 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Quando você é saciado por ele, você começa a crer nele. E quando você começa a crer nele, você se envolve no propósito de Deus. Você quer colocar o Senhor em primeiro lugar. Você quer viver segundo os princípios que Ele tem para a sua vida. Você quer ser uma pessoa sensível, que lidera, que avança, sabe, que coopera, que perdoa, que edifica o reino onde você está. E a consequência disso, você se torna uma fonte para jorrar. Você fala, você ministra, você flui, você olha como Deus olha, você se torna uma fonte. Diga para o Senhor: você é uma fonte a jorrar, meu irmão. A sede, ela se torna tão insuportável quando você percebe que não tem outro caminho. O próprio Jesus atrai. Você foi no pecado, você foi no dinheiro, você foi em tantas e tantas e tantas coisas. Mulher samaritana: não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Puxa, só tem uma fonte agora. E Jesus disse: se você beber, nunca mais você vai ter sede. Sabe, a única forma de você não ter mais sede desse mundo é você entender que esse mundo não presta, está condenado. Mas tem crente que ainda tem esperança no mundo. Não, o mundo vai melhorar. Eu vou dizer: o mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar. É só você ligar os noticiários. Mas eu vou dizer para você: o reino que você vive é o reino dele. O reino dele é inabalável.
1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Não fica olhando para o tiroteio, não. Eu vou dizer, Ele é o lugar mais seguro. Sabe o que a Bíblia diz? 1 Pedro 2:9. Mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você só se torna um sacerdote quando você é saciado, quando você crê que Deus chamou você em função de um propósito. Você se torna um sacerdote. O que é um sacerdote? Ele ministra, ele representa Deus, ele flui na presença, ele é carregado do coração dele, ele acorda animado, ele acorda feliz, ele acordou triste, mas ele começa a encher do Espírito Santo, ele começa a falar como Deus fala. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso eu me alegrarei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor vai me usar como um canal poderoso. Hoje é dia da célula, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Chegou domingo, aleluia, glória a Deus. Ele só tem prazer em fluir. Quanto mais você flui, mais presença de Deus você sente queimando no seu coração. E sabe que os melhores líderes de célula, os melhores discipuladores, não são as pessoas mais qualificadas, são as pessoas mais aquecidas. Meu alvo não é que você saia daqui mais inteligente biblicamente, é que você saia aquecido e alimentado pela palavra de Deus. Eu vou dizer para você, pastor, quem sou eu para liderar uma célula? A maior qualificação para você viver o reino de Deus é você ter a consciência que você é desqualificado para isso. Só para vocês terem ideia, Moisés, a Bíblia diz que Moisés, ele era uma criança extraordinária. Imagina como que era Moisés, pessoal, menininho assim, abre o tablet aí. E Deus olhou e falou, nossa, ele é tão extraordinário, mas tão extraordinário que não serve. Vou colocar ele 80 anos no deserto, para que ele possa entender. Quando eu enviar ele, ele vai na força de Deus. Deus chama Moisés com 80 anos, quebrado financeiramente, morando na casa do sogro. Eu vou dizer, a sua qualificação te atrapalha, se você depender dela. Mas quando você depende de Deus, a sua qualificação viabiliza o propósito. Paulo era um poliglota, 5 idiomas ele falava. Eu chego lá ainda, eu falo só 2. Aleluia, né? Português e a língua dos anjos. Mas em 2024, quem sabe, eu vou falar what my name is. Aleluia. A Bíblia diz, caso você peque, quer dizer que no projeto de Deus já havia a possibilidade de você cair, porque você iria aprender a andar de bicicleta. E diz, caso você caia, você tem um advogado para advogar a sua causa. Ele acusa e ele defende você. Por quê? Porque você foi feito justiça dele. Então isso fecha completamente sua vida. Deus, irmão, seja leve, amado. Vamos comer o macarrão da mama hoje. Aleluia. Então presta atenção. Se a fonte vai fluir, você tem que aprender a cuidar da fonte. Se você depois entrar fazer um estudo sobre quem é mais inteligente, se é a sua mente ou o seu coração, você vai ficar chocado. O seu coração tem mais de 40.000 neurônios. E a sua fonte está aqui, ó. Em tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte de água viva. Então, pastor, como que eu devo cuidar dessa fonte? Primeiro, morte. Onde tem morte não tem vida. Preserve a vida dentro de você. Para de ficar falando morte, vai falar vida. Vai ajustar aqui a fonte aqui. Vai falar o que Deus fala. Você fala sua desgraça, luta, estou sem dinheiro, é complicado, eu ainda moro de aluguel, essa cela não avança, eu ainda estou para a titia, vai morrer para a titia. Você pode falar aleluia, já casei pela fé. É o mesmo princípio. Eu não tenho um prédio mais, você não está casada, você não está casado, é todo mundo no mesmo balaio de gato. É o seu teste e é o meu teste. Mas eu vou dizer para você, você só conquista aquilo que você enxerga. Davi matou Golias no coração dele, por isso Golias caiu. Já caíram por terra os inimigos de Deus,
Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Eu vou entrar para o louvor. Vamos sentir um som? Quem sentiu um som? Aleluia! Aleluia! Olha que interessante. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Se Deus dissesse assim, se encha do Espírito cantando, aí complicou. Deus é tão perfeito em tudo que faz, que para você se encher do Espírito, você pode falar, salmodiar: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Tristeza, medo, ansiedade, raiva, amargura, sentimentos descontrolados, não faça isso. Flua no Espírito Santo. Oh, aleluia. Vou chamar os irmãos do louvor. Hoje eu não vou cantar. Cadê o Vitor? Pode vir cantar hoje. Sabe, houve um dia que um homem chamado Jairo tinha uma filha chamada Talita. E esse Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. Era um homem muito importante. Ele tinha todo o dinheiro à sua disposição para resolver todos os seus problemas. Sua filha é dada como morta, e com certeza ele usou todos os meios para tentar resolver o problema da sua filha. Aí ele chegou à conclusão que nada poderia trazer a sua filha de volta. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Quanto mais rápido você entender que você não tem poder de resolver os problemas da sua vida, mais rápido você vai até a fonte. Eu aprendi isso rapidamente. Quando você entender que você não tem poder de mudar a vida das pessoas, de se casar, você não tem esse poder. Você fica insistindo em querer resolver os seus problemas. Hebreus diz: se esforça. Para quê? Para entrar no descanso de Deus. Quando você entra no descanso, Deus trabalha em favor daqueles que descansam. Jairo vai até Jesus e fala: minha filha está morta. Jesus fala: eu vou lá na sua casa. Jesus vai até a casa de Jairo. Quando Jesus entra naquela casa, as pessoas começaram a rir, porque elas estavam olhando a justiça. Está morta. Não perca o seu tempo, Jesus. Está de brincadeira. Depois eu posso pregar sobre a história de Jairo. Já diz que Jesus, ele não deu valor para as palavras de morte. Entra aqui, mas não afeta aqui. Se eu fosse parar para aquilo que as pessoas falam, eu já nem seria mais pastor. Porque é tanto defeito. Mas eu vou dizer uma coisa: não existe defeito em fábrica, quando a fábrica é o céu. Você pode ver defeito, mas o seu defeito é simplesmente um espinho na carne, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua vida. Jesus, quando entra no quarto ali e vê aquela menina morta, a primeira coisa que Jesus fez, pediu para que todo mundo saísse daquele quarto. Havia pessoas chorando, urrando, porque aquelas pessoas estavam vendo o natural. Jesus pede para que todos saíssem daquela casa. Jesus pediu para que Pedro, Tiago e João entrassem naquele quarto. Eles carregavam o ambiente de Jesus no coração, de fé, de milagres, andavam com Jesus. E simplesmente aquele ambiente de morte foi sendo removido e o ambiente de fé foi estabelecido. Aquela menina ressuscita. Jesus disse: não está morta, ela está dormindo. Eu vou dizer: a sua célula não morreu. Deus só está trabalhando no seu coração. Você não vai ficar para titia. Deus só está preparando um varão na hora certa para você. Eu lembro quando eu cheguei na idade avançada, eu falei: pastor Wilson, eu acho que eu vou mudar de igreja. Aqui não tem nenhuma irmã que eu olhe assim e falo: nossa, é legal, bacana, bonita. Porque eu não sou um cara tão feio assim, né, pastor? Tem irmãs de Deus, mas tem irmã assim que... Ele falou: filho, você não sabe, mas Deus está trabalhando na vida da pessoa que você vai casar. Quanto menos você esperar, você vai ficar assustado. E o dia que a Flávia chega na igreja, que uma líder trouxe ela, Deus me disse: não beije ela com um beijo no rosto. Hoje você está cumprimentando a sua esposa. Eu falei: aleluia. Eu criei.
E eu casei com ela. Ela deu uma desviada no meio do caminho, relacionou no meio do caminho, ela relacionou com outra pessoa. Deus me disse: não importa, ela vai voltar e vai casar com você. Eu falei: que é isso? Aleluia. Eu vou dizer para você: só continue crendo. Mas crer sem fluir no Espírito, você não aguenta. Não adianta você pisar no acelerador se não tem gasolina no carro. Gasolina é o fluir do Espírito Santo na sua vida. Não complique o que não é complicado. Eu sinto algo da parte de Deus. Que Deus vai fazer alguns milagres ainda esse ano. Eu não posso acabar o culto sem orar. Sabe o que significa uma sarça ardendo, não se consumir ali? É algo que acontece, que você olha naturalmente e fala: isso é espiritual, não é normal. Eu vou até lá ver o que está acontecendo. Moisés, ele foi curioso, falou: pera um pouquinho, não é normal não, eu vou lá. De repente, o Senhor aparece e se manifesta. Só é curioso e vai até lá quem percebe que Deus está na história. Eu quero orar pela sua vida, um milagre. Talvez o milagre você não consegue se perdoar. Isso é angustiante. Crises de ansiedades profundas, acusações terríveis. E eu vou orar, isso vai ser removido da sua vida agora. Negociações vão chegar até você. Eu estou orando por um milagre na minha vida financeira. Eu falei: Deus, eu só quero se for milagre. Porque o pastor tem que ter milagre para contar. Eu vou dizer: você é crente, tem que ter milagre para contar. Tem que viver de milagre. Você que já passou da idade de casar, eu vou dizer para você: Deus vai trazer a pessoa até você. Só perceba por onde vai vir e fique esperto. Porque o e-mail você já mandou. Está chegando. E vai chegar até você. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A unção de Deus aqui. Deus vai restaurar a identidade de alguns aqui. Experiência com o perdão de Deus aqui. Milagres financeiros. Você vai fazer uma venda. Você está em crise que não foi bom. Uma venda vai ser melhor que todas as vendas do mundo. Pessoas que te devem, elas vão procurar você para pagar, e vão pagar com juros. Eu sinto a unção de Deus. As pessoas mais difíceis do céu, elas vão terminar o ano querendo liberar. Você percebe uma unção fluindo da sua vida. Eu quero que, se você percebe que isso é para você, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Deus, eu oro que o favor do Senhor não somente se manifeste, mas se multiplique. Todo sentimento de ansiedade, de acusação, de condenação, seja removido agora em nome do Senhor Jesus. Que portas inexplicáveis se abram sobre a vida dos meus irmãos. Que a unção do Espírito se manifeste de uma forma sobrenatural. Eu libero uma voz do reino espiritual agora. Seja aberta toda porta fechada, e como um profeta eu declaro que até o último dia deste ano o Senhor vai surpreender cada um dos meus irmãos de uma forma inexplicável, e será inexplicável, para que eles não tenham dúvida que não foi homens, foi o Senhor. Certa vez uma mãe passando necessidade em casa com seus filhos, e tinha um centro de macumba do lado. Ela orava a Deus: eu não quero que meus filhos passem fome. Ela ia para a igreja e nada acontecia. Ela começou a aumentar o clamor dela e começou a incomodar a macumba. Falou: Deus, traz comida para essa casa. E teve um dia que apertaram a campainha, tinha muitas comidas na casa dela, na porta da casa dela, e ela se alimentou e comeu, feliz da vida, e testemunhou no culto que Deus ouviu as orações dela. Ela começou a orar agradecendo. Isso começou a incomodar os macumbeiros, e os macumbeiros foram lá. Sabe quem que deu a comida? Foi a gente aqui da macumba. Ele falou: não se preocupe, quando Deus manda, até o diabo obedece.
Eu vou dizer, podem resistir. Os mesmos que resistem vão aplaudir, porque é o Senhor que fez e levantou. Que o Senhor te abençoe e te dê a melhor semana